Repúdia Lula e a esquerda leva expurgo de pastores e até fiel baleado. Cidade de São Paulo, fora pré. No dia 11 de agosto, a Congregação Cristã do Brasil, uma das igrejas pentecostais mais antigas do país, sem um histórico de engajamento político relevante, divulgou uma circular. Assinada por sua cúpula, o Conselho dos Anciões mais antigo do Brasil, a nota desaconselhava o voto em candidatos ou partidos contrários aos valores e princípios cristãos, ou que proponha a desconstrução da família de modo instituído na palavra de Deus, isso é, casamento entre homem e mulher. Foi por causa dessa orientação que o irmão David Augusto de Souza bateu boca com um pregador em Goiânia. Disse que a igreja é para falar de Deus e não de política. 2 semanas depois, um PM que tomou as dores do líder e esbarrou com parentes que de desafeto disparou o tiro que atravessou suas duas pernas. David tinha ido à igreja naquele dia para tocar na banda. Ele conta que tirou várias veias do que calcula ter sido umas 7 cirurgias até então. As dores intensas persistem. A carne ainda não cicatrizada é também um símbolo dos ferimentos abertos que esta eleição tem deixado entre evangélicos. A perseguição acontece, sobretudo, com creches que manifestam simpatia a Luiz Inácio Lula da Silva, PT ou à esquerda em geral. A animosidade já levou ao expurgo de pastores desalinhados, a sua maioria bolsonarista da liderança dos templos. Os sonamentos ideológicos atingiu 3 pastores que foram ao primeiro encontro na campanha lulista com esse segmento cristão. Paulo Marcelo Schallenberger tinha moral dos judeus missionários da última hora, Congresso Pentecostal sediado em Santa Catarina, que projetou o nome do deputado Marcos Feliciano, PL São Paulo, seu amigo aliás em 2020, Paulo Marcelo, chegou a ser candidato a vereador pelo Podemos, partido insuspeito de canhotismo político que na época abrigava Feliciano, também já foi filiado ao conservador PSC. Em 2011, pregou no cenário da Assembleia de Deus no país, honra que dividiu com o pastor Silas Malafaia. Em fevereiro, após a Folha de São Paulo publicar reportagem mostrando sua aproximação com Lula, a Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, a mais poderosa das áreas assembleianas, emitiu nota dizendo que Paulo Marcelo não era membro dela. Ele diz que a integrava desde 2004. A pastora sendo excluída de denominações e irmãos crentes proibiram tocar na banda da igreja de tomar Santa Ceia, diz hoje o candidato a deputado federal pela Solidariedade, partido da coligação de Lula. Vão passar muitos anos para a igreja evangélica no Brasil se curar desse mal. Sérgio do Gizilec foi chamado de ridículo e falso profeta a semana em que renunciou à presidência da Convenção Batista Carioca. Estava sob pressão depois de afirmar que os evangélicos deveriam pedir perdão ao ex-presidente. Aponta um histórico de semeadura anti-esquerda para explicar o comportamento dos pares batistas e brinca. Está até pensando em virar petista, o que nunca foi. Olívia Goiano, do núcleo do evangélico do PT, diz que em seu caso o acossamento precedeu a chegada de Jair Bolsonaro ao PL no poder. Em 2018, eu recebi um telefonema de um amigo pedindo que eu me sentasse. Você foi desligado da Ordem dos Pastores Batistas do Rio. Ele pastoreava na maior igreja batista de Maricá, Rio de Janeiro. O estranhamento, segundo o Goiano, começou quando então prefeito da cidade do PT o procurou para falar sobre um seminário teológico. Muitos pastores não podem falar que votam em Lula. É como se estivesse na Idade Média. Querem cabeça, querem fogueira. Há um clima de intolerância, de desrespeito à opinião, diz Ed Renekiewicz, teólogo e pastor da Paulistana Igreja Batista de Água Branca. Ele foi alvo de polêmica própria ao ser desligado da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, pode dizer que a Bíblia precisava ser atualizada para conter trechos homofóbicos. A tônica da fala fez dele um pária entre colegas. Demandas progressistas também provocaram rachas entre presbiterianos. Em julho, o Supremo Conselho de Igreja Presbiteriana do Brasil proibiu mulheres de pregar
e um grupo veio a público criticar a violência simbólica que nos foi imposta, esculpida a partir de interpretações machistas da Bíblia. A igreja tinha ensaiado publicar o repúdio ao pensamento de esquerda, mas recuou. Aliado de Bolsonaro, Malafaris, que você nunca vai ver um líder grande, estou falando a liderança top, dizer que um crente não pode ser esquerda. Isso aí é pastor, sabe, de um nível menor. Nunca vou dizer na minha igreja, olha, você não vota em Lula. Eu só mostro o que a esquerda pensa. E o que nós pensamos, e que pensa como nós pensamos. Segundo o pastor, o que há são esquerdopatas que vêm com essa historinha de vitimização, porque um cara teve uma briga, incidente como o de Goiás, diz são raros num contingente tão grande de pessoas num universo de mais de 60 milhões, isso não é nada. Para Edir René, esta adesão ao conservadorismo que Bolsonaro soube capitalizar também é favorecida por algumas teologias que circulam entre religiosos. Uma delas é a teologia da batalha espiritual, justamente esta noção da luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas, esta linguagem bélica que transforma o seu próximo não nos divergente, mas do seu inimigo alguém a ser eliminado. A opinião da liderança irradiada para a base da pirâmide reforça essa ideia de que há forças demoníacas para derrubar. O pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, é um bom exemplo. Além de fazer parte de um clã de tradição no segmento, ele é o que podemos chamar de influencer evangélico. Quando um seguidor quis saber se votar em Lula é pecado, respondeu em seu Instagram: não, é só falta de conhecimento da seriedade do mal e ideologia maligna por trás da esquerda. Quando a pessoa está determinada em te enviar para o inferno, ela vai até as últimas consequências, diz Luciana Pertesen, que vive em Mineira São João del Rei. Ela se posiciona como feminista negra e com posições políticas muito claras, o que costumava ser um problema dentro de algumas igrejas. Lembro de uma em especial onde os jovens sempre me atacavam muito, principalmente no pós-culto, falando que eu ia para o inferno por acreditar nas coisas que eu acreditava. A agressividade extrapolou as palavras do caso do fiel baleado em Goiás. Na cadeira de rodas, Dave ainda não sabe quando vai conseguir voltar após o ataque que sofreu no lugar onde as pessoas se chamam de irmão e irmã. Fui beber água, cumprimentei os amigos. Esse rapaz estava lá, cumprimentei e ele já me olhou diferente, sabe? Jogou água no meu rosto, me xingou de vagabundo, sacou arma e já meteu bala em mim. David disse que o policial que atirou nele sabia que a família era petista. Nem todos são. Alguns torcem por Bolsonaro, outros por Ciro. Eu sou petista e voto no PT e vou votar de novo.